Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Papo das Nove especial de domingo, um domingo importante. Justamente hoje, 28 de agosto, celebra-se o Dia Nacional do Voluntariado. É uma data muito especial. Ela foi instituída por lei em 1985, regulamentada em 1990 e nos leva a refletir principalmente sobre o que seria desse mundo sem os voluntários, o que seria desse país sem o voluntariado. Pare e pensa. A importância dessa legião de pessoas, normalmente anônimas, isso é muito importante, que realizam um trabalho desinteressado, consagrando parte de seu tempo e de sua energia para dar vazão ao lado mais luminoso que elas possuem, no sentido de socorrer, por exemplo, outras pessoas, socorrer, assistir, minorar a dor e o sofrimento de crianças abandonadas, de idosos abandonados, de pessoas que perdem a saúde, perdem a casa, perdem a esperança, perdem o trabalho, ficam provisoriamente sem condições de subsistir, por vezes perdem a lucidez, perdem a noção do juízo, né? As pessoas especiais, as pessoas em situação de rua, os voluntários que vão muito além da capacidade de qualquer governo, em qualquer esfera pública, municipal, estadual ou federal, conseguir abraçar, assistir e acolher todo mundo que precisa de ajuda. Os governos, e não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, os governos não dão conta de todas as demandas sociais, mas também outras. Então, tem os voluntários que assistem, acolhem animais abandonados, animais domésticos, ou que se dedicam à causa de proteger os animais silvestres, covardemente ou ilegalmente caçados, aos voluntários que se debruçam sobre as mais variadas causas na área ambiental, protegendo a fauna, a flora, a qualidade das águas, dos rios, das lagoas, dos mares, promovendo a coleta seletiva, a destinação inteligente do lixo, voluntários que promovem a criação de espaços culturais, levando em tantas numerosas comunidades do Brasil onde não há lazer e entretenimento para os jovens que ficam nas ruas, oferecendo ali oportunidades para horizontes sombrios, né? São recrutados por traficantes, milicianos, são vítimas de assédio, porque não estão em lugares onde sejam protegidos e possam, de alguma forma, crescer intelecto e moralmente. Então, tem atividade voluntária associada a cinema comunitário, biblioteca comunitária, teatro comunitário, né? Cursinhos profissionalizantes, cursinhos preparatórios para o Enem, voluntários, é um exército numeroso. No Papo das Nove de hoje, a gente vai. Em primeiro lugar, eu queria aqui dirigir a minha saudação. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu conheço tanta gente que é voluntária em diferentes frentes de trabalho não remunerado, são heróis anônimos, são pessoas ligadas às mais diversas instituições. Vai começar agora o Setembro Amarelo, a gente vai falar muito do CVV, eu nem vou falar muito do Centro de Valorização da Vida hoje, mas está aqui do meu lado esquerdo do peito, uma instituição que existe há tanto tempo e que faz tanta diferença para muita gente, né? Estou aqui com a camisa
do Fraternidade Sem Fronteira, que é outra organização espetacular. São tantas. Essas duas que eu citei já tiveram a destinação de 100% de direitos autorais de livros meus. Vários livros. O CVV principalmente, o último livro, o Fraternidade. É uma forma muito, muito pequena de tentar dar suporte, ajudar, apoiar. Como eles fazem a diferença? Junto com uma constelação monumental de ONGs e INGs. ONGs, organizações não governamentais do terceiro setor, voluntárias, em boa parte dos casos. INGs, indivíduo não governamental, a pessoa que se lança nesse trabalho, faz por conta própria. Descobre um nicho de trabalho, de atuação. Eu vou pegar aqui a definição, porque tem uma definição clássica, digamos assim, de voluntário. O que é ser voluntário? De acordo com as Nações Unidas, voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal ou espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros tantos campos de trabalho. Tem uma definição bonita também aqui, que associa o voluntariado à prestação de serviços não remunerados, em benefício da comunidade, doando o seu tempo, seus conhecimentos, realizando um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do seu próximo quanto aos imperativos de uma causa, como as suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político ou emocional. Não importa por que você faz, importa fazer, né? Eu estou fazendo por causa disso, eu acredito em Deus, eu acredito que para ir para um lugar legal tem que fazer o bem aqui. Tem pessoas muito pragmáticas no exercício da espiritualidade, dizem assim, tem que fazer o bem para me dar bem. Bom, é a sua motivação? Tecnicamente você pode ser considerado um voluntário. Há pessoas que não acreditam rigorosamente em Deus, são agnósticos, são materialistas, são ateus, e são pessoas que também são voluntárias. E não fazem isso, portanto, pensando em recompensas espirituais, fazem isso porque entendem ser o certo. São pessoas que foram educadas ou descobriram ao longo da vida como elas se sentem bem realizando esse trabalho. Portanto, vocês estão vendo que quando a gente fala de voluntariado, a gente está falando de diferentes gêneros de trabalho não remunerado e diferentes motivações para isso. Eu achei um tesouro fazendo a pesquisa para o nosso encontro voluntário de hoje, que é a última pesquisa feita no Brasil sobre a quantidade de voluntários no nosso país. E eu fiquei positivamente surpreso. A pesquisa Voluntariado no Brasil, que na verdade é uma série de pesquisas, isso é importante, porque a pesquisa é uma fotografia. Quando você tem a série de pesquisas, você tem o desenrolar de um filme. Então a gente tem aqui um registro interessante, feito no ano de 2021, portanto durante a pandemia, com números ainda muito assustadores, mas os resultados foram publicados em abril de 2022, portanto, esse ano. A pesquisa Datafolha, 2.086 entrevistados, para quem entende de pesquisa, é uma pesquisa cara, com uma amostragem significativa, aponta que hoje no Brasil existem 57 milhões de brasileiros ativos no voluntariado. É um número que me surpreendeu. Corresponde a 34% da população. 34%. André, mas parece pouco. Bom, em relação à realidade brasileira, avançamos, porque a primeira pesquisa feita em 2001 eram 18% apenas dos brasileiros ativos no voluntariado. Aí, 10 anos depois, em 2011, esse número foi para 25%. Aumentou 7 pontos.
Agora são 34, ou foram em 2011. Em média, consagram 18 horas por semana para alguma atividade voluntária. O principal nicho de atuação se dá na direção de assistência a famílias que passam por uma situação difícil ou comunidades desassistidas. Então, são projetos, são ações que visam socorrer famílias vulneráveis socialmente ou comunidades de baixa renda igualmente vulneráveis. O segundo nicho de atuação, apontado pela pesquisa de atuação voluntária, alcança pessoas em situação de rua. Não por outra razão, me parece, são 25% dos voluntários pesquisados. No radar desses voluntários está a consagração de tempo e energia para quem esteja em situação de rua. Esse é um lado que me comoveu muito no Brasil, porque multiplicou exponencialmente o número de pessoas na rua. Quem não quer ver, que não veja. Tem gente por aí que diz que não tem fome, que está tudo bem. Não. Brasil teve e ainda registra sequelas gravíssimas de uma economia débil associada a uma pandemia. E nós temos no Brasil, claramente é sensorial, o grave problema das pessoas sem casa, sem moradia, que vão para a rua. E o Brasil, por esses números, e a gente percebeu intensas, comoventes mobilizações de diferentes pessoas e entidades, religiosas ou não, socorrendo população em situação de rua. Quem acompanha o Papo das Nove, desde o início da pandemia, perdeu a conta de quantas vezes nós falamos aqui sobre a importância da gente estar atento e não tornar invisíveis essas pessoas que estão nas ruas e perceber a oportunidade que surge de ajudá-las da forma possível. Muito bem. A causa animal mobiliza 9% dos voluntários. É muita gente também envolvida de forma direta ou indireta socorrendo animais abandonados. Também 9% das pessoas que se declararam voluntárias estão ligadas a algum tipo de trabalho que alcança pessoas com deficiência, que é outro trabalho muito importante e nobre. O Brasil tem milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e elas precisam de ajuda. Muito bem. Durante a pandemia, é outro recorte que a pesquisa faz, a atividade mais comum foi a distribuição de recursos. Então a gente está no mundo da matéria. Você quer ajudar alguém, principalmente alguém que está num nível de desassistência brutal, porque está desempregado, atrasou o aluguel, foi colocado na rua, essas coisas todas, a ajuda passa, em boa parte dos casos, por uma ajuda material. É comida, é roupa, é banho, é coberta, colchonete, é um lugar para ficar, um lugar que tenha a infraestrutura mínima necessária para acolher com segurança e conforto as pessoas. Então, durante a pandemia, a atividade mais comum foi distribuição de recursos, 61%. E 21% dos pesquisados declararam começar a fazer atividades voluntárias online durante a pandemia. Eu acho que o Papo das Nove se insere aí. Gosto de pensar assim, porque a motivação foi essa. Obviamente, a atividade online não resume o potencial de ajuda que cada um de nós pode oferecer, mas tem o seu valor. E durante a pandemia, especialmente durante o isolamento social, claramente nós vimos, além do Papo das Nove, várias pessoas, generosamente, ocupando espaço virtual para tentar fazer conexões, ajudar as pessoas de alguma forma, né? Aí, meus amigos, tem outros achados da pesquisa que eu vou compartilhar rapidamente. Eu achei essa pesquisa genial. Quem quiser saber mais detalhes,
vai na página do IDIS, IDIS, Desenvolvendo o Investimento Social, idis.org.br, tá? Lá tem os dados todos dessa pesquisa. Então, o que me chamou a atenção nesse universo de 57 milhões de brasileiros que se declararam voluntários ativos? Para 74% dos entrevistados, solidariedade é a palavra que descreve a principal motivação dos voluntários durante a pesquisa, que foi feita em 2021. Solidariedade. Solidariedade. Foi a palavra mais inspiradora. Por que você está fazendo isso? Solidariedade. Eu preciso ser solidário. Eu preciso me solidarizar. Eu preciso trazer para dentro da minha bolha quem não está. Eu preciso me preocupar com coisas que normalmente eu não me preocupo, que não me dizem respeito diretamente no universo que eu transito, das minhas coisas, as pessoas da minha família, meus amigos próximos, não. Está fora desse perímetro. Solidariedade. Não há diferença significativa de gênero. 51% dos voluntários são do sexo feminino, 48% masculino, 1% declarou outras respostas. A maior parte dos voluntários está inserida na faixa etária de 30 a 49 anos. Em relação ao nível de escolaridade, metade, 50%, declararam possuir um ensino médio completo, superior, incompleto também. Então, metade tem ensino médio completo ou superior incompleto. E a renda familiar mensal de 39% dos entrevistados é de até 2 salários mínimos. Isso também é muito comovente, porque 2 salários mínimos não é propriamente, ou não garante uma condição de conforto material, muito longe disso. E 39% dos voluntários ganham até 2 salários mínimos. Isso é muito revelador e muito importante. Né? Muito importante, assim me parece. Muito bem. Deixa eu sair da pesquisa, que a gente não vai ficar falando da pesquisa o tempo todo. A pesquisa é o máximo. Mas ela traz uma informação, eu vou encerrar aqui o último dado da pesquisa, que diz o seguinte, olha que barato. E a satisfação? O pesquisador perguntou, tudo bem, eu já entendi que você é voluntário. Qual é o retorno que esse trabalho te dá? Voluntário, não remunerado. Né? Então, a nota média de satisfação foi 9,1. Num patamar de máxima, nota 10. Né? A nota máxima é 10. A nota média foi 9,1. Ou seja, a satisfação é próxima da plenitude. É esse ali, 9,1, você passa com louvor em qualquer curso. 9,1 é A. Né? Então, a nota média foi de 9,1. E aí, meus amigos, o que me vem à cabeça? Quando eu li a pesquisa, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu me deparei com essa satisfação, a satisfação de ser voluntário. A primeira coisa que me veio à cabeça foi uma entrevista que eu fiz certa vez, e já mencionei ela em algum momento aqui do Papo das 9, com um psiquiatra chamado Dr. Aibinder. O Dr. Aibinder deu uma declaração muito interessante dizendo que entre seus pacientes com depressão, numerosos, aqueles que se manifestavam com mais pressa em resolver, a angústia, né? O desalento da depressão, aqueles que indagavam, doutor, estou vindo aqui já há algum tempo, não estou sentindo melhora, estou tomando medicação, estou fazendo as minhas coisas, mas não estou sentindo melhora, doutor. Aí o doutor Aibinder me diz, para esses que estão com mais angústia para tentar resolver a depressão, eu sempre dizia a mesma coisa. Eu falava assim, então eu vou te dar uma receita que é muito boa. Reserve uma parte da sua semana, não importa se for só 15 minutos, meia hora, 1 hora ou mais, para alguma atividade voluntária. Qualquer uma. Que nesse momento você não esteja focado em você, mas que você consiga desdobrar o seu pensamento, o seu interesse para alguma causa nobre.
Aí o doutor Aibinder diz que boa parte dos pacientes reclama, diz assim, eu estou pagando para o senhor me ajudar, e o senhor está pedindo para ajudar os outros, mas eu estou doente, eu não estou em condição, o senhor não está entendendo, eu não volto mais aqui. O pessoal, ele perde paciente quando diz isso. A outra parte que não o abandona e fica curioso, diz assim, mas por que o senhor está pedindo para eu fazer isso? Eu não estou doente, eu não estou com problema. Falou, pois é, mas eu prefiro que você experimente e depois me diga como foi. Me diga como foi depois. Se você aceitar o que eu estou sugerindo. E aí os pacientes que aceitam e retornam ao consultório, invariavelmente, segundo ele, retornam ao consultório surpresos e perplexos porque dizem, olha, doutor, eu não esperava que acontecesse o que aconteceu, porque eu não deixei de ter propriamente o problema, eu continuo aqui demandando cuidados especiais. Mas é incrível, durante o período que eu estava ali entretido com outras coisas, problemas, necessidade de interceder em favor de alguém, ajudar um projeto. Ah, doaram roupa, vai lá separar a roupa que presta da roupa que é farrapa e o pessoal teve o desplante de doar. Quando você se sente, portanto, útil, quando você se sente proativo, protagonista de um trabalho que resulta em benefício para alguém ou para uma comunidade, você esquece da depressão. A depressão é solenemente desprezada e ignorada. Então há comandos mentais, é como se houvessem chaves que você move e que obviamente não operam milagres, mas permitem lenta e progressivamente um ajuste de sintonia. Uma das características da depressão, porque depressão, cada um tem a sua, não tem uma depressão que se aplique para todo mundo. Então, não existe depressão, existem depressivos. E cada depressivo tem a sua forma de lidar com esse transtorno de humor. É bom a gente singularizar a depressão. Mas, mesmo com cada um tendo uma experiência de depressão, o que parece ser algo muito interessante é que as pessoas que se permitem focar durante o tempo que seja possível, 15 minutos, meia hora, uma hora por semana, não é pedir muito, para tentar fazer alguma outra coisa, é uma oportunidade incrível de você mudar a sintonia e fazer algo diferente que pode significar uma trégua terapêutica, A mente deixou de estar refém da depressão e às vezes com dificuldade, é verdade, mas importa tentar, importa essa disponibilidade de, não, agora eu vou tentar fazer outra coisa. E essa outra coisa, quando você consegue fazer, é recompensadora. Então, olha aí a recompensa. A pesquisa disse, de cada 10 voluntários ativos, 9,1 falaram que o retorno dessa experiência é absolutamente prazeroso, é bom, faz bem. Um outro episódio que eu queria narrar aqui, eu podia falar vários, vem da minha convivência com os amigos do CVV. Aliás, hoje, Dia Nacional do Voluntariado, há um encontro dos divulgadores do CVV, né? Eu tenho convivência com o povo do CVV desde 1999, faz as contas aí, tem tempo, né? Tem tempo. Portanto, desde 1999, lá se vão 23, né? Quase 23 anos, eu testemunhei várias situações em que o voluntário que tem dia certo e a escala horária certinha para compor o quadro de assistência na direção do apoio emocional e da prevenção do suicídio. Tem a hora e tem o dia certo para você doar 4 horas por semana, né? Estão contando com você naquele dia, naquele horário. Só que a gente não é robô. Tem dias que você está febril, está com o nariz escorrendo, está com mal-estar, está desanimado, está mal-humorado, está chocado por uma notícia ruim que te abalou. Quantos voluntários do CVV me fizeram chegar uma informação preciosa, que é: eu não queria trabalhar aquele dia.
E o CVV tem regras rígidas quando você falta o plantão sem ter um bom motivo para isso. Todas as pessoas que falaram comigo sobre essa situação narraram o seguinte, é igual. Diz assim, eu fui para o posto com enxaqueca, eu fui para o posto desalentado, eu fui para o posto de mal com a vida, lá chegando e cumprindo meu horário, saio livre e desonerado desse mal-estar. É algo muito impressionante. Não estamos falando aqui de magia, não estou mistificando, não estou falando de superstição. Eu estou falando, faz bem para a alma a gente ajudar o próximo. É algo absolutamente importante a gente ter essa informação. Se você vai fazer bom uso dela, é assunto teu. Um fato que a experiência demonstra é que toda vez que você desafia os próprios limites no sentido de dizer, eu tô com uma preguiça, eu tô meio febril, eu tô mole, eu tô não sei o quê. Mas você diz, não, mas eu tenho um compromisso, esse compromisso é sagrado para mim. Eu preciso fazer isso porque estão contando comigo, porque vai fazer a diferença para os outros, porque isso, porque aquilo. Veja, eu não estou querendo induzir as pessoas a violentarem a própria natureza, cada caso é um caso. Eu estou falando que muitas vezes, espiritualmente falando, nossos companheiros sombrios, nossos encostos, por vezes nossos obsessores, no intuito de atrapalhar a nossa jornada evolutiva, fazem uma blitz, exatamente no dia ou no horário que você tinha um momento que foi programado para exercitar a solidariedade, a fraternidade, a caridade. Se você não tiver vigilante, se você não tiver numa boa sintonia, é possível que aquele momento não aconteça. Por quê? Porque você vai estar vulnerável a pensamentos que vão tentar desidratar esse ímpeto, desencorajá-la ou desencorajá-lo dessa iniciativa. Quantas e quantas vezes eu já percebi fisicamente, organicamente, psiquicamente esse tipo de situação. Eu estou meio febril, eu estou não sei o que, eu falo, opa, hoje não, hoje eu vou. Lá eu vejo como é que fica. E é impressionante, eu preciso ter muito cuidado com o que eu estou dizendo aqui, porque cada um que conte a sua experiência e os outros que julguem. Mas eu vou dizer para vocês, eu já tive momentos que eu falei, eu não estou em condições, eu não estou num bom momento, eu estou ou fisicamente, organicamente, psicologicamente, não estou 100%. Mas tem uma palestra agendada, tem uma ida a um lugar que eu me prontifiquei a participar de uma atividade coletiva, onde a gente dividiria tarefas em prol de bem comum. Eu falo, logo hoje, putz, eu vou ter que faltar. Não, me vem essa memória do, opa, eu preciso fazer isso. E isso me fortalece, isso me dá alento, isso explica o que eu estou fazendo aqui. E eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Então é interessante, quando a gente fala disso, a gente faz associações com um lado do cristianismo que é muito interessante. Aqui eu vou começar a entrar no aspecto religioso, que não é condição para ser voluntário. Você não precisa ter uma religião ou acreditar em Deus para ser voluntário, tá bom? Isso precisa ficar muito claro. Quando os espíritas dizem fora da caridade não há salvação, que é uma frase muito forte e que resume uma cosmovisão espírita do que seja mais importante na explicação das leis que regem a vida, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, significa pouco importa se você tem fé em Deus ou não. Se você faz o bem, se você é uma pessoa que participa das soluções, amenizando a dor e o sofrimento, mitigando o desespero, oferecendo o que você tem de melhor para quem está depauperado, destroçado, desalentado, desanimado, desesperançado. Você está cumprindo missão. Mas eu não acredito em Deus, nem acredito nessa história de missão. No momento certo você vai ver o que é bom para tosse, que você vai desencarnar, vai ver, a morte não existe. O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Mas o bem que fizeste
pavimentou o teu caminho de luz aonde for. Porque tem muita gente que diz com orgulho, eu acredito em Deus e estou salvo pela minha fé. Não necessariamente, porque uma fé vazia de obras, uma fé sem obras, é uma fé que não se sustenta. Ela não tem sustentação. A razão da fé é nos dar coragem para fazer com mais vontade, firmeza, fibra, aquilo que outros que não têm fé, por vezes fazem melhor do que quem tenha. Percebe? Fora da caridade não há salvação. Está muito clara a posição do espiritismo cristão. Não importa o que você julgue acreditar, não importa o seu nível de erudição em relação aos assuntos espirituais. A pergunta-chave é: o que, pelo amor de Deus, você tem feito de tudo isso? Isso é matéria-prima para você se transformar numa pessoa melhor? Melhor para você, melhor para as outras? Para você se sentir útil e disponível para tarefas, trabalhos, movimentos, projetos, campanhas que permitam que você seja no mundo uma parte da luz e não das sombras, uma parte do exercício amoroso e não da morosidade sombria. Que esse é o ponto. Na equação da natureza humana, não existe neutralidade. Não basta não fazer o mal para você estar quite com a consciência dizendo: estou de boa, não fiz o mal. Não. Na equação espiritual da natureza humana, não basta não fazer o mal, é preciso sim fazer o bem. Não importa a quem, como diz o ditado. E aí, quando a gente vai no Evangelho de Jesus, há quem diga que o Evangelho, a Boa Nova, ela é um tratado de saúde. Olha que barato essas associações. A gente está falando do voluntariado, como o voluntariado faz bem para as pessoas reportaram na pesquisa Datafolha, de cada 10, 9,1 disseram: a satisfação é enorme de poder me sentir útil como voluntário, tá? Falei aqui de um psiquiatra que recomenda aos pacientes que têm uma depressão leve ou moderada a pensarem na possibilidade de doar parte do tempo para alguma atividade não remunerada, voluntária, em que elas se sintam úteis. Agora eu estou falando da associação que muitos fazem entre o Evangelho de Jesus como um tratado de saúde. Por que o Evangelho seria um tratado de saúde? Essa é uma boa questão, né? Então vamos... Isso daí dá ensejo, assim, dá pano para manga, mas vamos pegar a síntese do pensamento e do legado do Cristo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos pegar isso? Amar a Deus sobre todas as coisas não é idolatrar Deus. Não é ficar numa relação assim só de louvação. Ah, Deus, Deus, você é o máximo. Deus, eu te amo. Deus, você é... Não. Um possível sentido de Deus aí é: amar a Deus significa eu reconheço o poder da divindade, dessa inteligência suprema, dessa causa primária de todas as coisas, do arquiteto do universo, o nome que você queira dar, né? Do pai de todos, o nome que você queira dar. Mas uma força superior. Essa força superior organiza a vida, explica o universo e nos insere num contexto ou em circunstâncias que não são obra do acaso, não é sorte ou azar, não é loteria. Então, amar a Deus significa: reconheço na divindade que sou criatura e pertencente a algo maior. Sensação de pertencimento. Eu pertenço a uma ordem universal que não está fora de mim, ela me inclui. E há um projeto, há um sentido, há um propósito. Então, amar a Deus significa: reconheço esse poder que me insere nesse tabuleiro universal e guarda para mim o que há de melhor. Mas isso não está posto como um presentinho do Pai.
é uma conquista. E nada supera o sabor da conquista. O amor de Deus começa pelo reconhecimento de que melhor do que ganhar de mão beijada é você fazer por merecer, conquistando. Então, amar a Deus significa isso. Quer dizer, eu estou consciente desse poder que me inclui, eu estou dentro de algo maior, eu sou parte do todo, dessa totalidade integrada, e há algo a fazer aqui. Há algo que eu preciso realizar aqui. E isso é fantástico. Amar a Deus sobre todas as coisas, tudo começa pela consciência, pela compreensão, pela conexão, pela submissão, que é muito, isso é muito do islamismo, que é a parte bonita do Islã, essa posição de humildade e reverência a essa força superior que todas as religiões têm. Mas o Islã reforça a palavra submissão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, do meu ponto de vista, vai por aí. Agora vem a segunda parte, que essa é explícita. Né? Porque se Deus é onipresente, se Deus está em tudo, está também, além de dentro de mim, está no próximo. Então, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí começa, digamos, a conexão mais óbvia e direta com a lei do amor. O amor como a síntese dos ensinamentos cristãos. Por exemplo, vamos lá. Eu fiz aqui uma seleçãozinha. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a maneira como o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo de Allan Kardec, um dos pedagogos mais proeminentes do seu tempo, século XIX, França, ele descobre, já maduro, já com mais de 50 anos, a partir do fenômeno das mesas girantes, em todos os saraus, festinhas da Europa e até dos Estados Unidos, a imprensa registrou móveis, objetos que flutuam, ficou todo mundo ali se divertindo, bebendo, fazendo troça. E Kardec, quando observa isso, diz: opa, mesa não tem inteligência, cadeira tampouco. Há alguma força se comunicando através dos objetos. Nasce a codificação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, dentre as 5 obras básicas resultantes dessa pesquisa, que é derivada das perguntas formuladas a um conjunto de médiuns para a espiritualidade maior, as respostas convergentes assinalavam, do ponto de vista de Kardec, credibilidade de um movimento que se identificava como organizado para fazer chegar à humanidade o Consolador prometido por Jesus. Seria a terceira revelação, depois de Moisés e Jesus. Seria o cristianismo redivivo. O Espiritismo, portanto, se apresenta como sendo uma doutrina que pormenoriza e explica com mais detalhes aquilo que Jesus, lá atrás, 2000 anos atrás, não pôde explicar porque não haveria o entendimento disso. Então vamos lá. Quando a gente pega aqui, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo traz várias mensagens de Jesus e mensagens da espiritualidade maior e digressões de Kardec sobre o exercício da caridade, obviamente associada ao voluntariado. Fazer o bem sem ostentação. O voluntário que se jacta, o voluntário que se orgulha e que se registra sempre na posição de benfeitor, do ponto de vista estritamente cristão, tem questões aí que a gente precisa elucidar. Então vamos lá. Fazer o bem sem ostentação, no Evangelho de Mateus, atribui-se a Jesus a seguinte fala: tenha cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Porque do contrário, senão, eu vou traduzir na linguagem coloquial, tá? Sem o recebereis, tá.
pois do contrário você não vai receber a recompensa do Pai que está nos céus. Assim, quando você der uma esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Eu te digo em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você der esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Há uma outra passagem, também no Evangelho de Mateus, em que Jesus cura uma pessoa e vai dizer algo importante para ela. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, você pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou no anceniano. Leproso é a linguagem que não se usa mais porque tem um aspecto pejorativo. E disse, Jesus: quero, fica curado. E no mesmo instante desapareceram as feridas da hanseníase. Então Jesus disse: olha, não diga isso para ninguém, mas vai lá, mostre-se aos sacerdotes, oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Então ele prescreveu aquilo que na tradição hebraica era importante, mas ele se eximiu de qualquer responsabilidade, de qualquer publicidade sobre a intercessão dele, Jesus, na cura. Então veja, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E a recomendação de Jesus: não digas a ninguém. Então o que está embutido aí? Se a motivação para ajudar o próximo é likes e curtidas, se a motivação para ajudar o próximo é você dar publicidade ao gesto, do ponto de vista de Jesus, a recompensa é essa. Você não queria reconhecimento público? Então, ganhou. Está resumida aí a relação do voluntariado com o propósito de ter reconhecimento público. Recompensa acabou aí. Agora, quando o que te move não é o reconhecimento público, não são likes e curtidas. Quando o que te move é o sincero propósito de ajudar alguém, porque o que você está fazendo é um exercício que ignora qualquer outra necessidade, senão de aprimoramento seu, enquanto ser humano, de desenvolver a habilidade de reconhecer a dor do outro e tentar interceder em favor desse outro. Esse é o propósito do voluntariado, esse é o propósito da caridade. Não é publicidade, likes e curtidas. Olha eu aqui, sabe aquela história? Você pegar o smartphone e ficar assim, olha eu aqui dando uma esmolinha, olha eu aqui, estou trazendo aqui, ó. Você quer ajudar uma obra? Dê visibilidade à obra. Diga, olha, é possível ajudar. E em tempos de tanta falcatrua, né, tanto estelionato, tanta gente querendo capitalizar de forma ilícita em cima da boa vontade alheia, será que merece crédito? Será que isso? Eventualmente você pode afiançar dizendo, eu garanto que não tem picaretagem. É uma forma de você se posicionar. Vocês entendem o que eu digo? Tem uma diferença aí. Quem entende o alcance, a dimensão espiritual da caridade, no sentido espírita do termo, fora da caridade não há salvação, é a ajuda abnegada, desinteressada e de preferência anônima, onde a recompensa está onde? No prazer de servir. Na conexão com esse Pai que te inspira a bondade, que te fortalece a ser uma pessoa melhor. Esse é o propósito. O resto não fede nem cheira e deve, em princípio, estar longe dos teus objetivos, porque, do contrário, essa é uma visão cristã, macula-se a verdadeira essência daquela ajuda. A ajuda não teve por pretexto reconhecimento público. A ajuda teve por pretexto ajudar quem precisa. Simples, simples assim. Bom,
Há outros trechos desse capítulo, que um deles é muito, muito, muito tocante, que chama-se O Óbolo da Viúva, é muito conhecido. Muito conhecido, é narrado em Lucas, né? Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, tinha lá a caixinha para ajudar os necessitados, né? Jesus observava o modo como o povo lançava o dinheiro ali. Viu que muitas pessoas ricas botavam em abundância moedas, dinheiro. Aí veio uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe fez ou do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Gente, é algo acachapante. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte: não se mede espiritualmente a nobreza do gesto pelo valor monetário em si. A pessoa pode dizer assim: eu dei 5, 10, 15, 20, 50, 100 mil. É uma pessoa abastada. Que é muito dinheiro. O padrão do Brasil é uma dinheirama. Aí alguém poderá refletir dizendo: mas esse valor que deste como oferta, como recurso para um projeto, para alguém que estava numa situação ruim, é maravilhoso, é um dinheiro que faz a diferença. Entretanto, em proporção aos valores que você possui, aos valores que você tem em reserva, na sua poupança, é um recurso que faz a diferença para você? Porque se não for, a nobreza do gesto terá sido menor do que um recurso muito inferior a essa soma, mas que quando foi disponibilizada, significou para quem doou alguma privação. Alguma privação. Então, o que a gente está falando aqui, que é muito interessante, mais uma vez, é o sentido espiritual da doação. A explicação dada aqui, olha, por Kardec é a seguinte: muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos? Então, Kardec indaga sobre um pretexto para que muitos de nós nos livremos de uma eventual dor da consciência que a gente diz assim: eu não estou ajudando ninguém porque eu também não estou com dinheiro sobrando, estou devendo, estou desempregado, estou sem recurso, estou sem isso, sem aquilo. Compreende-se, fato. A prioridade é a subsistência. Não se discute. Agora, é muito bonito quando, mesmo numa situação de privação material, a gente não deixa de perceber a dor do outro e, esse é o óbolo da viúva, essa dor nos alcança de tal maneira que a gente vai ter a coragem de retirar do pouco que se tem uma parte para quem menos tem. Hoje de manhã eu vi um vídeo, se não me engano, na página do Quebrando o Tabu. Tem vídeos ali, por vezes, interessantes, que eu gosto de ver, que eles publicam. E que tem uma pessoa na rua que se faz de humilde em situação deplorável socialmente, mas ela está gravando escondidinho com o celular a reação dos outros a uma abordagem que ela faz quando passa alguém na rua. Passou pela rua uma pessoa
claramente humilde, em situação de rua, maltrapilha. E este que está sentado filmando com o celular diz assim: "Ô, me roubaram aqui o pouco que eu tinha. Você tem algum para me dar aí? Estou passando fome." Esse maltrapilho que passava por ali, olha, se compadece, tira do bolso 3 ou 4 cédulas de R$ 2, um monte de moedinha. Não se sabe como ele amealhou aquele recurso, mas aquela miudeza terá sido algo resultado de algum biscate, guardador de carro, ou ele pedindo para outras pessoas. Aí ele tira e já dá R$ 2. Mas ele nem conversa muito. Dá R$ 2, vê se isso daí te ajuda. Quer saber? Eu vou te dar mais. Quem está filmando, você não vê o rosto de quem está filmando, diz assim: "Não, não, não. Desculpa, eu preciso falar a verdade para você. Eu não fui roubado, eu não estou precisando de dinheiro. Eu estou registrando aqui a reação das pessoas ao meu pedido. E você é uma pessoa realmente muito especial, porque a gente está vendo que você está dando o pouco que tem." A pessoa, num primeiro momento, fica chateada. Ela vê aqui e fala assim: "Você mentiu para mim?" Você vê assim, ela está meio: "O que é isso? O que está acontecendo aqui?" E aí quem está filmando, não se mostra o rosto, pega uma carteira, R$ 200 e dá na mão desse camarada. Esse camarada diz: "Mas eu não posso aceitar." Ele fala: "Não. A gente vê que você, mesmo em situação difícil, quis me ajudar aqui. Só que eu não preciso de ajuda. E você vai me ajudar se aceitar esse recurso, porque eu vou me sentir bem se eu puder agora eu ajudar você." E ele fica assim meio perplexo, aceita o recurso e começa a contar: "Vai dar para pagar o aluguel lá de casa que a gente está devendo. Eu te agradeço." E aí o rapaz que está filmando diz: "Posso te dar um abraço?" Aí essa pessoa humilde diz: "Sim." E termina com um abraço. É uma cena comovente porque passa muita verdade na alma desse cidadão, claramente em situação socialmente vulnerável, que não se furtou a ajudar quem estava ali numa situação aparentemente pior do que a dele, com pouco que ele tinha. Mas isto não se consumou, porque não era a realidade. Quem estava ali pedindo ajuda queria fazer um teste. Eu não acho legal, assim, eu particularmente, jamais aceitaria fazer esse tipo de teste. Eu não sei, eu acho ele um tanto esquisito. Mas o resultado me comoveu, devo dizer. O resultado me comoveu, né? Então a gente vai ter aqui no óbolo da viúva uma situação que é muito comum em comunidades de baixa renda no Brasil. Eu já vi isso, já testemunhei isso. Isso faz parte da minha realidade enquanto jornalista, cidadão e observador do que ocorre em comunidades de baixa renda. Quando tem uma enchente, quando tem uma tragédia numa comunidade de baixa renda, é muito comum o quê? A gente vê esse tecido social se revelar no seu lado mais luminoso, que é: quem não tem casa hoje não vai dormir na rua. Onde comem 4, comem 8. Onde dormem 5, dormem 10. A comunidade é uma realidade que diz respeito à maioria absoluta desses lugares onde famílias de baixa renda sentem a dor do outro e dizem: "Vem para cá, vem para cá. Aqui tem lugar, aqui tem o que comer. Até você se arrumar. Essa noite você não vai dormir na rua, vem para cá." Então, é muito mais frequente a gente ver essa solidariedade, essa fraternidade, esse gesto nobre, espontâneo, de acolhimento e de ajuda. Esse voluntarismo de compartilhar ajuda em comunidades de baixa renda do que em lugares mais abastados, devo dizer. Em lugares mais abastados, em outros lugares do Brasil, você não sabe nem direito quem é o teu vizinho. E se o vizinho teve um acidente lá, caiu um raio na casa, caiu um avião em cima da casa, a casa caiu de cupim, coisa e tal, difícil imaginar que você diga assim: "Dorme aqui, não vai para o hotel não. Vem para cá. Traz o cachorro também, tá tudo bem." É difícil a gente ver esse tipo de reação. O que eu estou querendo dizer é que a dor ensina muito. Em comunidades de baixa renda, essa ajuda
ela é a rotina. Esse fluxo de amor intercambiado entre todos os que estão ali é a rotina, não é exceção. Hoje é o Dia Nacional do Voluntariado, hoje é o dia da gente celebrar a ajuda desinteressada, a vitória sobre o nosso egoísmo, a derrota do nosso orgulho, da nossa vaidade. E eu quero saudar todos os voluntários que também enfrentam preconceito em família, porque o voluntário, por vezes, é cobrado dentro de casa. Você está indo lá, mas você não está cuidando de mim. Você está indo lá, mas você não dá mais bola para mim. Sabe esses jogos emocionais? Por vezes isso acontece em boa parte dos lares onde haja voluntários, onde existam voluntários. Então, o voluntário é um herói, porque ele está dobrando o seu próprio egoísmo, sua bolha, seu autocentrismo, e ele está negociando com a família e com os amigos, dizendo: eu não deixei de amar minha família, eu não deixei de adorar estar com os meus amigos, mas eu tenho hoje um compromisso. Meu compromisso hoje é com o próximo, meu compromisso hoje é com essa causa que eu abracei. Hoje é dia de eu ser feliz, me sentindo útil na minha comunidade, me sentindo kit com o meu coração, ofertando a quem precisa aquilo que para mim é muito simples de dar. É esse pouco de fermento que levé da massa toda, eu estou dando de coração e isso faz a diferença. Quem ajuda acha que está fazendo um serviço para o próximo, acha que está ajudando o próximo. O voluntário se ajuda. O maior beneficiário do serviço voluntário é quem oferta ajuda, porque ele percebe claramente a recompensa, a sensação de dever cumprido, a consciência tranquila. Se deu um cansaço, aquele cansaço, sabe aquele cansaço que você fala assim, valeu a pena? O corpo cansado, a mente cansada, estão serenas, está sereno e pacificado. Você fala assim, empreguei o tempo e a energia exatamente do jeito que eu precisava fazer. E como isso me deixa leve, como isso me deixa em paz, como isso, não importa o tamanho dos problemas do mundo, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu espero de mim. E quando eu faço isso, eu justifico cada minuto de vida que eu tenho na Terra. Eu estou fazendo aquilo que eu espero de mim mesmo. Priceless. Sem preço, não tem preço, é isso mesmo. Não tem preço. Como não tem preço estar aqui com vocês. Desejo a todos um ótimo domingo. Parabéns a todos os numerosos 57 milhões de voluntários ativos do Brasil. Hoje é o dia de vocês, eu estou aqui para homenagear vocês. O que seria do nosso país sem vocês? O que seria do mundo sem vocês? O que seria da causa nobre, da fraternidade, da solidariedade, sem os voluntários? Vocês pavimentam um caminho de luz. Dia chegará em que no mundo a maioria absoluta das pessoas será voluntária ativa. Terá um tempo, por dia ou por semana, que você vai reservar para dizer: hoje eu vou reservar uma parte desses minutos ou dessas horas para algo que não implique em remuneração, não implique em reconhecimento público, não implique em exposição para o mundo, para as pessoas verem o que eu sou. Não, não, não. Sou eu comigo. Sou eu com Deus. Um dia maravilhoso para todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tudo de bom.